Olá, você seja muito bem-vindo ao canal CGI Brasil. E no vídeo de hoje, como animar olhos, mais precisamente como animar olhos piscando. Os olhos são as janelas da alma. Provavelmente você já deve ter ouvido ou lido essa frase em algum lugar. Isso é por quê? Porque está tudo nos olhos, beleza? Que se você dominar os olhos ali, você conseguir expressar muito bem os olhos ali, você consegue dominar a audiência. E por que isso? Porque os olhos são a primeira coisa aí que a audiência vai olhar, que o nosso público vai olhar. Sempre que você está num filme ou qualquer outro tipo de coisa, a primeira coisa que a gente vê é os olhos, para onde a gente vai olhar. Porque a gente se comunica dessa forma, beleza? Então, lembra disso aí. Toda vez que você iniciar uma animação ou qualquer coisa, a primeira coisa que as pessoas vão olhar vai ser no olho. E se não tiver olho, a história é outra. Os olhos aí, eles são muito expressivos, tá? Grande gama da expressividade emocional, das emoções e dos sentimentos, a gente consegue passar só com os olhos, como a gente está vendo nesses exemplos aqui. E é o conceito aí de que a atuação, ela começa pelos olhos. A gente consegue dizer como ele se sente, como o personagem se sente, o que ele pensa, como ele pensa, apenas com os olhos. Então, se você domina a atuação nos olhos, você meio que domina praticamente dominar o resto. Porque os olhos ele vai ter um grande peso aí na atuação. Bom, se a gente for ver nesses casos aqui, apenas com os olhos a gente consegue ver aí as emoções e os sentimentos. Nesse primeiro caso aqui, a gente vê algo como uma surpresa, um medo, e aí a gente pode definir como um desespero, alguma coisa desse tipo, uma preocupação, um desespero. Nesse segundo caso aqui, a gente consegue ver mais tristeza, tá certo? Mesmo que ela esteja olhando para cima, a gente consegue sentir mais tristeza do que isso, beleza? Nesse caso aqui é um pouco mais óbvio, tá? A gente, mesmo que tenha uma lágrima aqui, isso aqui é raiva, muito simples. A gente vê essa raiva aí. E para finalizar aqui, a gente tem um olhar mais de decepção, tá? Expressando apenas com os olhos é uma atuação muito bem feita, tá certo? Tem muitos atores que eles até dizem isso, né? Que você às vezes não precisa nem falar nada. O simples fato de você olhar já vai contar toda aquela... Passar pelo olhar, você já conta o que está dentro do personagem, o que ele sente, o que ele pensa. E é exatamente isso que a gente vai buscar aqui. Bom, para a gente ter uma noção muito clara a respeito dos olhos, como eles funcionam, a gente vai ver primeiro a anatomia do jeito antigo, que é o quê? Que é como funciona cada coisa, tá? É mais interessante a gente saber o que cada coisa faz e como ela se move, e como elas interagem entre si. E para isso, obviamente, a gente precisa do vídeo de referência. Toda vez que você for analisar a anatomia, você tem que analisar como aquelas coisas se movimentam. E no que diz respeito aos movimentos dos olhos, eles vão ser basicamente os eye darts, que é o olho se movendo de um ponto até o outro, tá? Então os olhos se movem e fazem esse movimento aqui. A gente vai ter o piscar, obviamente, que é esse que a gente vai estar animando essencialmente. Vai ter também os movimentos da pupila, tá? Ela vai dilatar e vai reduzir o seu tamanho, obviamente, de acordo aí também, vai depender muito dos casos disso aí. Para a gente animar a região dos olhos, você vai ver que quando você for trabalhar com lip sync, a gente vai estar trabalhando com duas partes principais, a região dos olhos e a região da boca aqui. Para a região do olho, a gente consegue simplificar isso em máscara dos olhos, ou seja, a eye mask. A eye mask, ou a máscara dos olhos, ela é exatamente isso, tá? Ela vai funcionar como se fosse a máscara aqui mesmo, que vai cobrir toda essa área aqui. Por quê? Porque essa vai ser a área que vai ser influenciada pelos olhos, tá? Que os olhos vai mover e essas outras partes também se influenciam. Quando ele comprime, ele não comprime só o olho, ele comprime também toda a máscara, tá? Dos olhos aqui, beleza? Isso vai simplificar dessa forma, vai nos ajudar a entender o movimento e animar de forma mais tranquila. Bom, então vamos lá. Para a prática eu vou estar utilizando aqui o Rig Rain, tá? Você pode baixar ele gratuitamente, o link aí tá na descrição, beleza? Bom, a segunda coisa que eu vou fazer aqui, eu vou definir o Keying como Location, Rotation, Scale, é porque nós vamos escalonar também aqui as pupilas e etc, tá? E aqui eu vou vir aqui apertar a tecla N, vou vir aqui nas propriedades desse Rig e vou selecionar somente os controladores primários da face. E os outros não vou precisar, porque obviamente não vou animar o resto.
Bom, então vamos lá. A primeira pose aqui eu vou fazer depois de 5 frames, beleza? Esses 5 frames aí eu vou deixar livre, sem pôr nada, tá? E aí vai ser mais ou menos o seguinte. A primeira pose, a pose inicial, as pálpebras não vão ficar 100% abertas, tá? Eu vou fechar um pouquinho, beleza? Isso aí você vai definir pelo contexto e etc. Até porque aqui eu vou estar fazendo algo um pouco mais neutro, beleza? Tá certo? E uma outra coisa para tentar também é a linha dos olhos, tá? Que vai indicar para onde está direcionado. Se você coloca o ela olhando para lá, olhando para cá, olhando para a gente aqui. Eu vou fazer ela olhando um pouco para o lado e depois ela olha para a gente aqui, certo? Bom, então é mais ou menos o seguinte, né? Com a pose inicial feita, 4 frames depois, tá? Então vou contar 1, 2, 3, 4. Ele vai fechar por completo. E aí o que acontece? A pálpebra de cima, ela vai descer um pouco mais que a metade aqui embaixo, e essa de baixo ela vai subir. E assim vai formar, se a gente for ver aqui na linha da pálpebra, vai ser praticamente uma linha reta, tá certo? Isso aí vai depender muito, mas é mais ou menos isso aí, tá? E aí, no próximo frame ele continua fechado, só que dessa vez a pálpebra de baixo vai puxar a de cima, tá? Vai formar como se fosse uma pequena curva para baixo aqui. E por que eu faço isso? O que é isso? É aquele conceito que eu passei lá no Instagram, que é o quê? Que é você animar coisas, animar ideias e não coisas. Ou seja, essa aí vai ser a nossa ideia de comprimir e esticar nesse olho todo. E a gente aplica isso também na pálpebra, tá certo? E obviamente, lembrando que isso vai se aplicar nesse caso aqui, beleza? Às vezes você vai ter pálpebras aí que não vai fazer isso, beleza? E aí depois a gente vai colocar mais 9 frames, né? Contando daqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E ele vai abrir, tá? E por que eu fiz isso? Porque se ele leva 5 frames para fechar e 5 para abrir, vai ser a mesma temporização. Isso não vai ficar interessante, vai ficar muito mecânico, vai ficar muito robótico. Isso não fica orgânico. E aí a gente sabe que, né? Que ele, geralmente, na maioria dos casos, o fechar ele é mais lento do que o abrir. Então vai fechar mais rápido e vai abrir mais lento. Bom, de uma forma muito essencial, é mais ou menos isso, tá? E aí eu vou adicionar aqui as poses de passagem, que vai ser as pálpebras praticamente no meio, e a de baixo vai subir apenas um pouquinho, tá certo? Muito importante você atentar aí novamente para as linhas da pálpebra, que a gente vai simplificar isso aqui, tá? Isso aí vai adicionar uma fluidez maior para esse movimento e etc. Bom, e se a gente for dar um playback nisso aqui, a gente vai ver que é esse o resultado, né? Lembrando aí que minhas cores estão aqui tipo padrão na interpolação constante, por isso que ela tá blocada desse jeito aqui, tá? Bom, beleza, com o resultado mais ou menos assim, vamos então agora interpolar isso aí, tá? Vamos suavizar esse movimento, tá? É bem simples, é praticamente o mesmo conceito da bola quicando, que ele vai acelerar, vai ter um movimento acelerado e depois vai subir rápido também, tá? Se você não sabe utilizar o editor de gráficos, é bem simples, tá? Tem um vídeo aqui nesse canal que fala exatamente sobre o gráfico, então clica aí que você vai dominar esse editor de gráficos. Bom, aí basicamente é isso, tá certo? Esse vai ser o movimento total, tá? E aí vai ficar faltando agora só o olho, né? A direção do olho aqui e a pupila, que também é bem simples, tá? Que é mais ou menos o seguinte, quando as pálpebras descem, elas podem afetar a direção um pouco do olho aqui, a gente pode adicionar isso, tá? E aí ele pode ir para cima ou pode ir para baixo, aí vai depender. Nesse meu caso aqui, eu fiz ele como quando elas descem, o olho vai subir um pouco para cima, tá certo? Isso aí é bem fácil de fazer, você só pega aqui e sobe ele e adiciona aí, beleza? Muito simples, bacana. E com relação à pupila, o conceito é bem básico, tá certo? Que é o que? Quando os olhos fecham, a pupila ela aumenta de tamanho, ou seja, dilata. E quando o olho abre, elas comprimem, elas ficam menores ainda, tá? Eu não coloquei muito nisso aqui, tá? O valor principal do scale aqui é 1, tá? E eu reduzi aí para 0.85, 0.9 no máximo, tá? Para não ficar muito pequenininho e etc, tá? Bom, então basicamente esse aí vai ser o resultado final, beleza? Muito simples, bem rápido de fazer, beleza? Muito fácil de fazer e é básico mesmo, tá? E na versão final eu acabei adicionando alguns outros princípios da animação, que foi a antecipação. Nesse meu caso, a antecipação aqui foi um wide arch antes dele piscar, tá? Então eu fiz o olho se mover um pouquinho aqui antes dele piscar, e aí ele pisca, tá? O olho vai um pouco para cima, tá? As pupilas vão dilatar aí. Aí depois eu fiz uma sobreposição na pálpebra aqui de cima, beleza? Se for perceber bem aqui, ó, esse movimento aqui ele não vai acabar junto com a pálpebra de baixo. A pálpebra de cima, geralmente ela vai acabar um pouquinho depois
da de baixo, ou seja, de baixo vai acabar o movimento primeiro e a outra ainda tem um pequeno movimento em cima. Só um último detalhe para finalizar aqui é se você animar somente os olhos aqui, tá certo? Ele acaba passando batido sim, tá? Mas não fica muito bom. É por isso que eu adicionei aqui esses pequenos movimentos nas sobrancelhas e um pouco aqui também nas bochechas, se for ver nesse efeito final aqui, tá? Porque assim ele vai afetar toda a máscara dos olhos, beleza? Então não vai ser somente os olhos fazendo isso aí não, beleza? Para exemplificar isso aqui que eu tô falando, se a gente for ver esse exemplo aqui dos Incríveis 2, a gente vê aí que quando ele tem apenas um piscar, tá? A gente roda todo o plano, mas quando chega esse momento tem apenas o piscar, ele acaba não afetando as outras áreas, tanto que as outras áreas estão completamente estáticas, tá? Isso acaba passando batido, tá certo? E até porque também a gente tem que levar em consideração que ele tem influência dessa expressão que ela tá fazendo aqui, e isso aí vai interferir um pouco, talvez não afetaria tanto assim, beleza? Mas no meu caso aqui, eu adicionaria pequenos movimentos tanto aqui embaixo quanto aqui um pouquinho em cima aqui também, beleza? Mas aí depende muito e etc. Você vê que se você fizer o básico, ele acaba passando batido, mas você fica aquém do seu potencial. Bom, e de uma forma geral é mais ou menos isso, tá certo? Obviamente que assim ela ficou bem neutra, tá? Se a gente consegue visualizar isso aí, tá? Ficou um piscar normal, uma coisa bem básica, tá? Isso aí é bom, muito útil para você aprender, tá? Mas você tem que sempre procurar expressar alguma coisa nisso aí, tá? Alguma pessoa conversando com ela, alguma coisa desse tipo, tá? Então basicamente é isso, tá? Muito obrigado e até a próxima.